Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre como automatizar a empresa. A gente não vai apenas falar, mas eu vou mostrar de fato o que a gente está pensando e o que a gente está executando na prática aqui na empresa. A gente basicamente está sendo um laboratório das nossas próprias loucuras. Uma coisa que eu percebia, né, por a gente ter uma empresa de tecnologia, muitos empresários perguntavam, pô, como que eu faço para automatizar mais minha empresa? Como que eu faço para colocar inteligência artificial? E o que eu falava para todo mundo, o conselho que eu dava era, contrata alguém de IA. Um moleque que tá com sangue nos olhos, que tá querendo entender mais, que tá curioso por esse mercado. E se você não sabe nada, o objetivo dessa pessoa é te trazer uma ferramenta por dia. A partir do momento que você vai entendendo, ele vai te trazer novidades, você vai começar a ver objetivos para ele começar a executar na prática. Dá o Cloud Code para ele, dá um Codex para ele, e ele vai começar a desenvolver sistemas, vai começar a melhorar alguns pontos da sua empresa. Quando eu dei isso para uns 3, 4 empresários, eu falei, cara, eu só tô falando, eu preciso implementar isso aqui dentro. Então a gente tem a BIS, que é uma empresa de tecnologia, e a gente tinha a Pump, que não tinha um setor específico de tecnologia dentro dela, né? A gente tinha o pessoal de desenvolvimento de site, de e-commerce e tal, mas eles não eram focados em desenvolver ferramentas internas. Então dentro disso a gente contratou uma pessoa, um dev, né, específico para a Pump nessa área de automação, e a gente já começou a desenvolver algumas coisas. O que a gente tem como meta dentro dessa área? São 3 metas, tá? É substituição, integração e automação. É o processo que a gente vai passar para a gente começar a automatizar cada vez mais a nossa empresa. Por que é importante esses 3 passos? Primeiro deles, substituição. Hoje a gente usa uma série de ferramentas terceiras. E dentro dessas ferramentas, como Notion, ClickUp, MLabs, as ferramentas de gerenciamento, no nosso caso de assessoria de marketing, tem muitas ferramentas voltadas à rede social, o que acontece é que elas têm a sua certa flexibilidade, por exemplo, um Notion, mas você ainda assim está limitado ao que eles permitem a gente fazer dentro da plataforma. A gente não pode fazer o que a gente quiser. A partir do momento que a gente substitui, além de uma redução de custo, a gente tem um controle maior sobre como que a gente faz aquela plataforma. Qualquer coisa que eu quiser mudar, eu não quero que esse botão seja que eu quero que ele seja aqui, porque sim, é só você mudar. Então a gente tem essa flexibilidade, o que facilita a segunda etapa, que é integração. Tem muitas ferramentas que elas poderiam estar integradas para poder facilitar. Vou até fazer um desenho para melhorar. Tá, beleza. Qual que é um processo que a gente tinha aqui dentro da empresa? Eu vou dar um processo padrão de design, que é um processo mais simples de como um design é feito. Então tem todo um cronograma que é feito ao longo do mês, e isso daí é colocado dentro da ferramenta de demandas, tá? Que no caso a gente usa o ClickUp, já usamos Gira, tem gente que usa Trello, enfim, N ferramentas, Notion, para isso. A partir do momento que ele coloca no ClickUp, o copywriter vai pegar essa demanda, vai fazer, que depois vai passar para um design, tem uma automação ali que o design é avisado, então a gente entra em produção. Quando esse design termina, ele sobe aonde? Ele sobe no Drive, esse post, que é enviado para o cliente aprova. Quando isso é aprovado, o social media pega e faz o agendamento. Como? Entra no Drive, baixa esses arquivos do Drive, sobe no MLabs, que é uma ferramenta de agendamento de postagem, de automação para postar em várias redes ao mesmo tempo, e aí sim isso é postado. Só que eu não precisaria ter todo esse fluxo. A partir do momento que o ClickUp vira uma ferramenta interna e o MLabs vira uma ferramenta interna, eu integro eles e eu facilito. E como que hoje funciona o fluxo? Eu tenho a demanda, da mesma forma feita através do cronograma, eu coloco no Pump Task, que é o que a gente chama, o substituto do ClickUp, chama Pump Task, e a partir do momento que eu subir a demanda no Pump Task, por que eu já não poderia estar vinculado a um perfil, uma data e um horário de postagem? É isso que a gente fez. Então, o MLabs, que entra nessa parte de agendamento, automaticamente ele já entra na parte de demanda. Se for um post aquela demanda, ele já coloca a data, o perfil e horário de postagem, isso vai para produção. Quando ele termina o design, ou o editor de vídeo termina a demanda, ele não sobe no Drive, ele sobe na demanda mesmo, que automaticamente já vincula isso ao post, já cria uma descrição com inteligência artificial automática, o cliente aprova, isso é postado automaticamente. Então entende que a partir do momento que eu integro, eu diminuo o fluxo, eu diminuo esses atritos dentro do processo. Então, a partir do momento que eu tenho as ferramentas sendo todas internas, flexibilidade, eu integrei elas para funcionar bem, a gente começa a ir para uma etapa de automação, porque aí eu tenho ferramenta para poder automatizar uma série de processos aqui na empresa. Então, dando exemplos para ficar mais palpável, como que a gente entra em estágio de automação? Copy, que é um simples, depois um exemplo um pouco mais robusto. Quando a gente fala de copywriting, a gente tem uma linha editorial de alguns clientes que tem notícia, por exemplo. Então tem uma rotina de pesquisa de notícia e criação de redação em cima dessas notícias.
Hoje, elas já usam um pouco de IA para dar deeper search, né, para pesquisar se aquilo é um fake news, se tem outras referências e tudo mais, mas ainda assim tem um papel um pouco manual. Por que não eu colocaria um looping ativo de uma automação de IA, onde todos os dias já pesquisa as notícias, um outro agente já confere se aquilo é uma fake news, ou seja, se tem outros canais de confirmação daquela notícia e já entrega pronto e mastigado para o copy fazer aquilo. Isso vai fazer com que o tempo dele de 3 horas de pesquisa e de redação se torne um trabalho de 1 hora. E um outro caso, que aí a gente vai ampliando, tráfego pago é um caso que a gente pode muito automatizar. Hoje está já vai ser tendência e já está começando, não está tão democrático, a fazer a gestão de tráfego pago através de IA. Como que é feito isso? Você tem alguns passos e é uma metodologia interessante de implementar isso. Primeiro ponto é o quê? Você precisa entender quais são os gatilhos e avisos que a gente precisa ter através dessa ferramenta. Então o gestor de tráfego ele tem que olhar várias contas diferentes de anúncio para ele poder gerenciar. Por quê? Porque algumas o saldo é em conta, então ele tem que ver se aquele saldo acabou mais rápido do que o esperado ou não, porque às vezes gasta um pouco mais rápido. Ele tem que verificar se o custo por lead tá ok, se não tá, se as métricas que ele tem de cada cliente tá bom, ou senão ele tem que fazer alguma otimização, mas ele tem que entrar em conta por conta. A partir do momento que eu consolido através do MCP, conectado a IA dentro do Meta, eu puxo todas essas informações num relatório geral das contas, eu faço com que o gestor de tráfego não precise mais clicar em conta por conta. Ele consiga já verificar tudo isso num painel. E a gente começa, a partir do momento que eu tenho o sistema, que eu tenho a plataforma própria de dados e de dashboards, eu consigo começar a incrementar coisas. Então vamos pegar e colocar para ter gatilhos. Pô, se ficou caro o custo por lead, vai avisar. Se ficou fora da meta do custo de CAC, vai avisar. A partir do momento que eu tenho um aviso, eu gero uma coisa interessante, que eu posso começar a colocar um LLM para dar sugestões de otimizações. Não que ele já vai fazer otimizações no primeiro momento, ele vai começar a dar sugestões de otimização. E aí que entra o gancho. A gente fala isso que é o efeito eu não sou robô. Sabe quando você clicava no CAPTCHA eu não sou robô? E aí você tinha que clicar em escada, em ônibus e tudo mais? Nada mais a gente estava fazendo do que treinando a IA interpretar imagens. Ela não sabia identificar uma escada ou uma bicicleta. E o Google e essas ferramentas usaram isso para treinar a IA. Da mesma maneira, a gente faz isso no processo de automação. Então, a partir do momento que eu tenho gatilhos e rotinas, esses gatilhos e rotinas geram sugestões da IA, a gente coloca o humano para começar a confirmar e treinar aquela IA. Vai dizer sim, não, ou editar dentro daquela otimização que ela propôs. A partir do momento que a gente atingir uma métrica, que a gente está começando a pensar numa métrica de 95% de aceites, né? Ou seja, 95% das sugestões que a IA dá, o gestor de tráfego dá sim, a gente começa a fazer com que o gestor de tráfego ele comece a acompanhar mais o macro e a IA começa a fazer as otimizações de rotina. Então pensa que ao longo desse processo, eu dei ferramenta para o gestor de tráfego que cuidava de 10, 15 contas bem, começa a cuidar de 20 com bastante qualidade. A partir disso, quando a gente começa a colocar sugestões, ele já começa a trabalhar um pouco melhor, já consegue operar mais contas, e quando a gente começa a fazer com que a IA automatize de fato aquele processo e ele só supervisiona, ou seja, ele virou um supervisor de IA, gestor de tráfego, ele já começa a cuidar de um volume muito maior. Então o objetivo da IA dentro da empresa não é simplesmente substituir pessoas, mas é fazer cada pessoa trabalhar por 10. Dando uma palhinha do que a gente está fazendo aqui no nosso software, então a gente tem o que a gente chama de Pump Hub, que é onde a gente coloca todos os sistemas e SaaS que a gente está criando interno, aqui já tem alguns, outros estão em produção e não estão aqui. Então a gente tem o Pump Task, que eu havia comentado para vocês, eu vou abrir até para vocês darem uma olhada, mas a gente tem também a parte de automação de postagens aqui, que é o Pump Post, a gente tem o Pump Production, que é uma forma de a gente organizar os equipamentos, organizar a marcação e as visitas do estúdio, a gente está criando uma ferramenta também de corte e de edição de vídeo com inteligência artificial, tá? Então a gente vem aqui no Pump Task, você vai ver que ele tem o formato bem parecido com essas ferramentas de gestão, não sei se fica melhor vir no branco ou no escuro, mas a gente é bem parecido com essas ferramentas de gestão, em Kanban, a gente consegue ver também em modo lista, só que aí a gente começa a partir disso fazer várias coisas que não tinham nessa ferramenta. Uma coisa legal que a gente está criando a parte de atas. Então todas as reuniões elas são gravadas e transcritas através de uma IA, para o quê? Eu não ter apenas dentro da cabeça da IA, quando ela for otimizar, por exemplo, campanhas, no exemplo que eu dei, ela não vai só analisar a campanha, ela vai analisar também
reuniões que a gente fez com o cliente voltado ao relatório de performance. A gente vai ter também, quando o copywriter for fazer cronogramas estratégicos através de AI, ela vai ter transcrito quais foram as reuniões internas que foi falado de brainstorm sobre aquele cliente. Ela vai ter também as reuniões faladas com o cliente e o que o cliente deu de feedback pra gente em relação ao conteúdo. Então a gente começa a ter o que a gente brinca de um oráculo de cada cliente. Cada cliente tem muitos dados. Eu acho que uma grande questão também, a partir do momento que você começa a desenvolver essa infraestrutura para permitir que você automatize processos na sua empresa, você vai começar a necessitar, vai começar a ter uma demanda muito grande de dados. Você vai precisar produzir muito dado. E essa forma de transcrever e mapear tudo é uma forma que a gente fez aí de conseguir ter esses dados e fazer com que aí ela fique cada vez mais inteligente conforme o tempo passa. Tá? Vou pegar agora e vamos ali para fora que a gente vai mostrar um pouco os desenvolvedores que a gente contratou. Inclusive, eu falei que a gente contratou um, mas estava dando tão bom que agora a gente contratou 2. Então, tem o Wesley e a Bia que trabalham aqui com a gente só nessa parte de desenvolvimento. Isso me ajudou muito, eu já era alguém que mexia muito com IA, mas o problema de quando você desenvolve uma solução, desenvolver ela às vezes é fácil, mas você colocar ela em produção, validar com usuários, manter ela ativa, a infraestrutura que precisa, já é um pouco mais complexo. Precisa de um conhecimento de dev, precisa também de dedicação. Então o que eu faço hoje, o meu papel hoje como gestor e que comanda essa área de automação, né, aqui dentro da empresa, é basicamente criar protótipos. Eu crio um protótipo, mostro para as pessoas, eu acho que faz sentido, eu passo para o time de produção, de automação e eles executam. Aqui mesmo, inclusive na ferramenta, quando você fala, pô, eu não sei o que o meu dev ele vai fazer primeiro. Sabe, foi a primeira tarefa que a gente deu pro dev? Criar um sistema de solicitação de demanda para ele. Então tem aqui no Pump Hub um sistema onde alguém, quando identificar, pô, eu precisava de uma plataforma que faz isso, eu precisava automatizar tal processo, ele já entra aqui e descreve o que ele quer, e aí os desenvolvedores da área de automação recebem isso para a gente poder fazer, colocar como prioridade dentro das sprints o que vai ser executado e o que vai ficar um pouco para mais tarde. Fechou? Bora ali conhecer. Bora lá conhecer os devs. A gente tá aqui com o Johnny, quem já conhece aí no podcast da Bis. A gente tá com o Wesley e com a Bia. E aí, pessoal, a gente tá fazendo um vídeo para falar um pouco sobre como automatizar o processo da empresa, o que a gente tá fazendo aí, como que tá sendo, o que você tá fazendo agora, por exemplo, o que você tá implementando, como que tá sendo a sua task, sua sprint dessa semana? Olha, agorinha eu tô colocando em produção nossa própria plataforma de administração de tarefas, que a gente tinha... Task, que foi o que a gente falou agora há pouco. Que a gente tinha conversado, a gente tinha transferido todo o ClickUp para cá. A gente está finalizando isso hoje, a gente testou por 3 semanas, está muito legal. A gente vai implementar hoje os últimos clientes para a semana que vem entrar total em produção. Então, a partir da semana que vem, ClickUp está totalmente fora e já está usando o Pump Task. Já foi implementado, testado e validado. E você, Bia, o que você está fazendo? Eu estou criando uma plataforma nova dentro do Hub, que ele vai trabalhar edição de vídeo e cortes para rede social, Reels, vídeos em gerais. Isso. É isso aí. Então, a Bia acabou de entrar, inclusive, com a gente, tá? Acho que é a primeira ou segunda semana, né? Primeira. E já tá basicamente entregando. Quando que você acha que você vai entregar essa plataforma? Espero que no meio da semana que vem. Então já em uma semana ela já está implementando, o Wesley também já está aí com a gente. Vai fazer, acho que acabou de passar um mês, né? 2 meses. Vai fazer 2 meses. Em 2 meses ele já criou diversas plataformas, já está substituindo a principal ferramenta que a gente tinha aqui de gestão, que é uma plataforma super consolidada no mercado. E a Bia já está criando essa plataforma que vai facilitar muito corte de podcast. Agora que a gente está com a Ju, que está gravando aí, que está atrás da câmera, que é a nossa social media, ela segue a gente em vários lugares, grava a nossa conversa, grava nossas reuniões, isso tudo vai subir na ferramenta do Pump Cortes e isso vai facilitar muito a produção de conteúdo. Então esse é um pouquinho do que a gente está fazendo. Se quiser acompanhar a jornada aí de uma empresa que está automatizando seus processos, já clica aí, se inscreve e tamo junto.